Agradecemos a todos, né, que aqui estão conosco, mais uma vez estudando a palavra de Deus. Vamos fazer uma breve oração para que Deus nos conduza nos momentos que se seguem. Nosso Deus e Pai esteja conosco nos momentos que se seguem. Guia-nos no estudo da Tua palavra, guia-nos em toda a verdade. Pedimos em nome de Jesus. Essa semana nós estaremos com a história de Caim, né, e o legado dele. E nós vimos que Caim é um nome que não é muito usado, né, pelas pessoas para nomear, porque nós vamos ver que a história dele, né, apesar dele ter sido o primeiro ser humano nascido de Adão e Eva, ele não foi o principal nem o mais importante. Nós somos de fato descendentes de Sete e da genealogia de Sete que nós viemos. Então nem sempre você ser o primeiro significa que você é o mais importante ou que você vai dar bons frutos. Aqui diz em Gênesis 2, de 4 a 7, diz que Caim, né, chegou um momento da história que ele passou, né, a ter problemas com o irmão e com Deus, principalmente com Deus. Primeiro com Deus, depois passou a ter com o irmão, que é Abel. E aqui nos diz, Gênesis 4:7, Deus sagou para ele e deu um conselho. Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Então ele fez uma oferta que não era a oferta que Deus tinha pedido para ele. Então a gente tem que entender que não é aquilo que eu quero. Deus tem a forma de ser adorado e nós temos que fazer da forma que ele diz, que senão não será aceito. Então Deus falou, se você fizer o que é certo, não é verdade que você vai ser aceito. Então Deus estava dando uma chance para ele. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. Então todos nós passamos por dificuldades na vida, que às vezes nós somos rodeados pela tentação. E o desejo de pecar, de fazer o que é errado, será contra nós, mas Deus diz que é necessário, né? Assim como falou para Caim, é necessário que você o domine. Então Deus nos ensina a ter o que? Domínio próprio. Todos nós passamos por tentações, mas temos que aprender o que? Ter domínio próprio. Por que a Bíblia diz isso? Porque senão as consequências serão terríveis, assim como foram de Caim. 1 João 3,15 diz, qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então quem é homicida? Primeiro você tem que vai odiar alguém. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Nossas relações familiares, né? Relações com as pessoas, né? Não chegar a odiar as pessoas. Porque se chegar a odiar, você pode se tornar um homicida. Homicida é alguém que mata uma pessoa que não fez atos, né? Contrário, né? Que seja que ameace a sua vida, e mesmo assim você planeja, traça um plano, executa e mata essa pessoa. E a Bíblia diz que o homicida não vai ter vida eterna. Então Caim, infelizmente, se ele não se arrependeu, ele não terá vida eterna. Provérbios 12:15 diz, o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos. Então Caim achou que a estratégia que ele tinha feito, né, levar o irmão para o campo e lá matar o irmão, ia ser a solução. Porque para ele era reto aos próprios olhos dele. Mas a Bíblia diz, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Mas se ele tivesse ouvido, e a Bíblia diz, ouvir aqui é atender, obedecer. Para Deus ouvir, atender, obedecer. Os conselhos de Deus que Deus tinha dado para ele, ele não teria caído naquela tentação, não tinha praticado aquele ato terrível. Provérbios 28:26 diz que confia no seu próprio coração insensato. Caim não confiava em Deus, nem também confiou no irmão, e de fato tornou-se o que? Um insensato. Mas a Bíblia diz aqui, mas o que anda em sabedoria será o que? Salvo. Você quer ser salvo? Você quer ser uma pessoa sábia? Ouça os conselhos de Deus e atenda, ou seja, obedeça os conselhos de Deus. E a Bíblia diz qual é o princípio para qual nós nascemos, nós viemos à existência. A gente pensa que às vezes não tem razão, né? Tem alguns que acham que tem razão. Tem. Até uma mosca, né, tem importância. Eu pensar, né, que a mosca não tem importância nenhuma, né? Vive incomodando a gente, mas a mosca ajuda a polinizar, sabia, as flores, né? E depois essa polinização gera o que? Faz com que as flores dá frutos. As bactérias, né, que às vezes estão aí, a gente tem infecção bacteriana ou vírus, né, e vários outros tipos de coisa. Todas elas têm um propósito. Quando nós estamos em desequilíbrio, nos traz doença, né? Nos traz sofrimento. Mas quando está em equilíbrio, ela vai atender o quê? Um propósito. Então aqui diz, ninguém busca o proveito próprio, mas antes cada um que é do outro. Então, nós nascemos para ajudar as outras pessoas também a estar em boas condições de vida. E aí nós podemos ver os trabalhos que são trabalhos simples, né?
como a pessoa que cava um buraco, a pessoa, né, que limpa um esgoto, a pessoa que varre a rua, né? Às vezes, não é importante. Imagine a sociedade sem essas pessoas, sem esse trabalho honesto, um trabalho digno, que alguns acham que não é digno nem honesto, né? Mas imagine como seria a cidade ou a sociedade sem esses tipos de trabalhos. Todos nós somos importantes, sim. Não quer dizer também que aqueles também que estão nos cargos de chefia não são importantes. Alguns acham que não são importantes, mas são. Eles também dão direcionamentos para que a sociedade caminhe nos rumos certos. Todos são importantes. E aqui diz, segundo Pedro, né, 1 de 5 a 7, diz: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. A diligência é cuidado, perseverança, determinação. Acrescentai à vossa fé a virtude. O que é virtude? Virtude são as qualidades, né, que Deus nos dá quando nós seguimos a eles, né? Seguimos os conselhos dele. Nós passamos a ter o quê? Virtudes, por exemplo, bondade, longanimidade, compaixão, né? Paciência, são virtudes. Vendo a virtude o quê? A ciência. O que é ciência? A gente vê, né, falando de ciência, hoje tudo as pessoas falam de ciência, né? Tem que seguir a ciência, né? E pouco sabe o que é ciência. Ciência significa o quê? Conhecimento. Ciência significa o quê? Busca da verdade. Então, juntar o conhecimento da verdade, e esse conhecimento da verdade a gente só pode obter com Deus, porque Ele é a verdade. Jesus é a verdade. A lei dele é a verdade. Então, juntar a verdade a si, e a ciência, que significa conhecimento, e a ciência, né, que é o conhecimento, né, da verdade, a temperança. Temperança é o quê? É algo além do domínio próprio. Né? É o equilíbrio, viver de uma forma o quê? De acordo com a forma para a qual Deus nos criou. Isso é difícil. Não vou dizer para vocês que a gente alcança de forma fácil, não. E a temperança é a paciência. Ó. Paciência não é algo também que nós nascemos com ela. A paciência é a piedade. O que é piedade? Né? Você ter compaixão para aqueles que são mais fracos, ou até aquele com quem te fere. E a piedade, né? Ou seja, a compaixão, ao amor fraternal, ou seja, você, em vez, né, de às vezes você permanecer com você, você tira de você mesmo e dá para o próximo, para ajudar, para que o próximo esteja em melhores condições. E o amor fraternal, o que? A caridade. Caridade aqui no original é o amor mais próximo da divindade. Esse é o caminho que nós temos que trilhar. E eu faço a pergunta para você: você quer trilhar esse caminho? Esse caminho é o que te leva para o céu. O outro caminho leva para a mesma história de Caim. Gênesis 4, de 1 a 2 diz: conheceu Adão a Eva. Conhecer aqui é o que? Ter relação, né? Ter intimidade e relação com a esposa. Conheceu Adão e a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei de Yahvé, no original lá, Yahvé, um homem. Então, eles reconheciam, entendiam que o processo de reprodução da vida vem de quem? Vem de Deus. Isso é verdade, vem de Deus. É um dom que Deus nos dá. E deu à luz mais ao seu irmão também, Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. Aqui, ser lavrador da terra, ser pastor de ovelha, para Deus não é nenhum problema, nenhum dos dois casos. É a escolha pessoal, o trabalho, a sua profissão. Mas a Bíblia nos diz aqui, né? O que aconteceu com Caim? Aconteceu algo assim como aconteceu algo com, né? Como diz aqui, com Balaão, com Coré. Eles escolheram trilhar caminhos contrários aos propósitos de Deus. E aqui a Bíblia diz em Judas 1, 10, 13, diz assim: estes, porém, dizem mal do que não sabem. Então, pessoas, né, que dizem mal de coisas que eles nem sabem. Naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Então, as coisas que eles conhecem, mesmo conhecendo aquelas coisas, eles se corrompem como animais irracionais. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? A desobediência. Não confiar em Deus, não seguir os conselhos de Deus. Foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Também Balaão, o quê? Não confiava em Deus, apesar de ser um profeta de Deus, imagine.
mas ele queria se aproveitar dos dons que Deus tinha dado para ele e viver de forma desonesta. Balaão. Pereceram na contradição de Coré. Coré é o que? Era primo, né? Parente, né? Direto, né? De Moisés, mas queria assumir o cargo que Deus tinha dado para Moisés. Quando Deus nos separa para alguma coisa, só ele, Deus, é quem pode tirar. Outras pessoas não podem vir tirar. Aqui a Bíblia diz, esse tipo de pessoas são manchas em vossas festas de amor, né? Na original realmente está falando festa de amor. São as festas, né, da igreja, né? Aqueles eventos, né, da igreja. Banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmo sem temor. Então, alguns tipos de pessoas que têm esse comportamento vão e fazem parte da igreja. Mas o que tem? A Bíblia diz o quê? Que eles são nuvens sem água. Imagina a nuvem sem água. Qual é o propósito da nuvem existir? É ter água. Ou seja, é a pessoa que foi criada, mas não está atendendo o propósito para o qual Deus trouxe ela à existência. Levada pelos ventos de uma para outra parte. Ou seja, vem vários tipos de doutrina. Ou seja, Deus diz uma coisa, mas você ouve várias outras doutrinas, ensinamentos, e ainda você prefere seguir essas doutrinas e ensinamentos e não o que Deus te diz. Ou seja, como ventos indo de um lugar para outro. Nuvem sem água, ou seja, não produz, não gera frutos. São como árvores murchas. Imagine, árvore murcha, para que existe essa árvore? Infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. São pessoas, né? Estrelas errantes. Aqui está bem ligado nas estrelas errantes, é também aos anjos, aos demônios, né, desobedientes. São estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Então, quando você decide não seguir os conselhos de Deus, você vai trilhar esse caminho, em vez daquele caminho que você viu lá, que está lá em Pedro, né? Da perseverança, da temperança, né? Da bondade, né? Da virtude, do domínio próprio, né? Da piedade. São 2 caminhos opostos. E nós estamos trilhando um desses 2 caminhos, não tem outro. Ou você vai trilhar o caminho em direção a Deus, ou o caminho em oposição a Deus. E aí nós podemos dizer, quando você quer trilhar o caminho em direção a Deus, você vai dar para Deus aquilo que Ele te pede. Quando você quer trilhar o caminho oposto a Deus, você vai, né, tentar insultar a Deus, fazendo, né, algo contrário ao que Deus te disse. E é o que aconteceu com Caim. Gênesis 4, 3 a 5. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. É um problema trazer o fruto da terra, a oferta ao Senhor? Não, a Bíblia mesmo depois fala que tinha vários tipos de ofertas que eram das primícias, né, do que você produzia. Do dízimo, né? Uma parte das primícias que eram dadas, né, no tempo de Israel era dos frutos da terra. E diz que Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E diz aqui que Abel trouxe agora o quê? Pegou uma ovelha. E nós vamos entender o que é a ovelha daqui a pouco. E por que Abel foi aceito e Caim não. E diz, atentou o Senhor Yahvé a Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Foi algo assim, né? E irou-se Caim fortemente, decaiu-lhes o semblante. Aí Deus deu aquele conselho para ele. Por quê? Aquela oferta era qual tipo de oferta? Era a oferta que representava a promessa que Deus tinha dado para Adão e Eva em Gênesis 3,15, né? Que viria um descendente da mulher que iria salvar a humanidade. E aí Deus fez o quê? Fez um sacrifício de um cordeiro. Não foi a oferta de frutas, né? Não foi a oferta do fruto da terra que Deus fez. Deus fez um sacrifício de cordeiro. Em Gênesis 3:21 diz o quê? Que resultou isso? Fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher uma túnica de peles e o vestiu. Que túnica de peles é essa aqui? É do cordeiro. Foi sacrificado um cordeiro representando a quem? Ao Messias, aquele que viria salvar a humanidade. Por quê? Porque Deus disse que alguém tinha que morrer para salvar o ser humano. E uma vez que Caim dava um sacrifício de frutos, ele estava rejeitando o sacrifício que Deus tinha dado para a humanidade. Era isso que ele estava dizendo.
E aqui a Bíblia fala aqui, ó, Apocalipse 13:8 explica a Bíblia toda vai explicando quem é esse cordeiro. Por que Abel foi aceito? Apocalipse 13:8 fala: e adoraram todos que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do cordeiro. Ó, que cordeiro é esse que tem um livro? Que foi morto desde a fundação do mundo. Ó, morto quando? Desde a fundação do mundo. Quem é esse cordeiro aqui? A Bíblia diz lá que é Jesus. Tinha sido morto desde o quê? Desde a fundação do mundo. Desde que Adão e Eva pecaram, Jesus já estava o quê? Como certa a morte dele. Mas ele vem e faz um sacrifício de um cordeiro. O Jesus é quem fez esse sacrifício. E mostrou, um dia virá um descendente da mulher e vai morrer. Assim como esse cordeiro, de forma inocente, para salvar. Então vocês têm que fazer esse sacrifício para relembrar esse grande graça que Deus teve para a humanidade. Aí Caim diz, não vou fazer isso não. Eu vou oferecer o quê? Fruto da terra. Eu não vou seguir isso. Não. Ele está rejeitando, né? Assim como muitos hoje também rejeitam a Jesus como Salvador. Está rejeitando o quê? O Cordeiro. E Atos 4:12 diz, em nenhum outro, ou seja, nome, ou seja, de Jesus, há salvação. Porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Aí, né? Então, não é que Maria não seja importante, São Paulo, né, como ele diz, né, São Judas, eu fui católico, São Pedro, eles têm problemas? Não. Mas a Bíblia diz que o Messias prometido que resolveu o problema não é Pedro, não é Paulo, não é João, não é Maria. Quem é? É Jesus. Então, em nome dele é que nós temos que reconhecer e aceitar o plano da redenção. Então, quando você substitui Jesus por outro nome, você está fazendo o que? As pessoas, né, serem enganadas. E aqui diz Hebreus 9:22, ó, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Ó. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então, o que Caim tinha rejeitado aqui? Tinha rejeitado o Salvador. Tinha rejeitado o Messias. É por isso que Deus não se agradou. Deus não se atentou para o que Caim tinha feito. E também, ainda hoje, Deus não se atenta se você oferecer de forma errada. Então, Deus pediu dízimos, né? Tem a forma correta de dar o dízimo? Tem. Deus diz que é de tudo que passar, né, por baixo do seu cajado. Ou seja, é do bruto. A oferta, aí você escolhe como é que você dá a oferta. Você tem que ser batizado em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? É isso que a Bíblia diz. Você tem que orar a Deus em nome de quem? De Jesus, não é em nome de Maria, não é em nome de Pedro, João, qualquer outro. É em nome de Jesus você tem que orar. Ou rezar. É isso que a Bíblia diz. Há a maneira certa de nós trilharmos o caminho da salvação. Deus já mostrou, está escrito, está revelado. Então Caim, por causa que ele não aceitou o plano da redenção, não aceitou a proposta de como o homem seria salvo, o que ele fez? Diz Gênesis 4:8-10. E falou Caim com Abel, seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. Então se afastou, levou ele para o campo, né? Já tinha traçado esse plano e matou ele. Mas achando, né, que Deus não estava acompanhando tudo que acontece. Às vezes a gente pensa isso, né? E disse o Senhor Caim, onde está Abel, teu irmão? Por que Deus falou isso aqui? Deus não sabia que tinha um dia que tinha? É para fazer com que talvez Caim se arrependesse e se viesse assim, mas ele não veio. E ele disse, não sei, ó, sou eu guardador do meu irmão? Ou seja, ele não está nem preocupado, né? Mostrou um A aqui, né? E disse Deus, que fizeste? Ó? Segunda pergunta que Deus fez, né? Mesmo assim ele não respondeu. Aí Deus mesmo responde, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então a Bíblia diz que não proíbe, sabia? Deus proíbe lá no mandamento, né? Um dos mandamentos é não assassinarás. Está lá escrito, não assassinarás. Não assassinará o quê? Justamente, não seja homicida. Mate a pessoa inocente.
Mas se você tiver que se defender, a Bíblia proíbe? Não, Deus não proíbe você se defender, não. Alguém tenta invadir sua casa, tenta lhe matar ou matar um familiar seu, e você se defende e mata essa pessoa, a Bíblia diz que você não é culpado, não. Mas você traçar um plano para matar um inocente, aí Deus diz que você é o quê? É homicida. Você está transgredindo um dos mandamentos de Deus. 1 João 3 diz assim, ó, não como Caim, que era do maligno. Então, quando você rejeita Deus, você passa para o outro lado. Você passa para ser quem? Do maligno. E matou seu irmão. E diz, por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão justa. Por que a Bíblia diz que eram boas? Porque nós não fazemos coisas boas. Ou nós fazemos coisas justas ou más. O que é a coisa justa? É aquela coisa que Deus nos pede e nós fazemos. Aí nós somos o quê? Reconhecidos por Deus. Deus atenta. Quer dizer que Abel tinha defeito? Tinha, mas quando ele fez aquele sacrifício de animal, atendendo o que Deus tinha dito que como tinha que ser feito, Deus disse que atentou para ele. Foi o quê? Justo. Foi justificado. E Caim sim praticou obras o quê? Mas porque ele não aceita o quê? O plano da redenção. Como alguns hoje também não aceitam, infelizmente. Tiago 1:13-15, né? Mas Caim, né? Aqui Tiago 1:13-15 diz assim, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, né? Foi Deus que tentou Caim? Não. Deus falou a maneira correta dele agir, ele não aceitou. Quem é que estava tentando ele? O maligno, Satanás. Porque Deus não pode ser tentado, meus irmãos, pelo mal e a ninguém tenta. Então você não venha dizer que Deus está te tentando, não. Cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Satanás viu, né, que Caim tinha o quê? Aqueles maus desejos. E queria transgredir e desobedecer a Deus. Então ele caiu nisso, ponto. Depois de havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. Aí o que ele fez? Pecou. E o pecado sendo consumado gera morte. Romanos 12:20-21 diz como é que nós podemos vencer? Como Deus deu conselho, cabe a ti dominar essa tentação. Portanto, a Bíblia diz, como é que a gente faz isso? Para a gente vencer o mal. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, ó, dá-lhe de comer. É fácil, não. Às vezes seu inimigo está dentro de casa, né? O inimigo às vezes está dentro de casa. Mas mesmo assim você vai dar de comer. Se tiver sede, você vai dar de beber. Porque fazendo isto amontoará brasa de fogo sobre a sua cabeça. E talvez essa inimizade se acabe. E a Bíblia diz como é que nós temos que vencer o mal. Não te deixes vencer do mal. Ó, mesmo conselho que Deus deu para Caim. Mas como é que você vai vencer o mal? Mas vence o mal com um bem. Como era o que era o bem lá para Caim? Era fazer o sacrifício do cordeiro. Assim como Abel fez. Deus ia atentar para ele? Deus ia atentar para ele. Deus falou isso. Porque ele estaria reconhecendo, né? Depois isso. Que Deus tinha um plano correto para salvá-lo. Mas Caim não aceitou. E disse que Caim passou o quê? Sob uma punição. Tem coisas que nós fazemos que não tem punição. Deus tem misericórdia. Mas tem outras coisas que Deus age e aplica punição. Porque ele passou do limite. E Deus falou para Caim, agora maldito és tu sob onde? Desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Imagina. E hoje no mundo nós estamos com alguma coisa parecida com Caim. Sabe por quê? Porque hoje está difícil você conseguir que a terra te dê retorno. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Quantos de nós às vezes não estamos nessa situação, né? Como fugitivo ou como vagabundo na terra. Indo para lá e para cá. Não consegue se fixar em canto nenhum. Não consegue, né, ter paz em canto nenhum. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei. Caim podia voltar atrás? Podia. Ele podia se arrepender.
Adão e Eva se arrependeram dos seus pecados. É por isso que Deus manteve eles vivos, né? E eles puderam, né, morrer na promessa da salvação. Adão e Eva. Mas ele disse que qual a decisão de Caim? Vou esconder de Deus. Eu vou me afastar mais ainda de Deus. Serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Mas Deus, mesmo assim, com aqueles que rejeitam Deus, Deus ainda tem misericórdia. O que Deus falou? Vou te colocar o quê? E pôs o Yahvé um sinal. No original é Ot em Caim, para que não ferisse qualquer que eu achasse. Alguns vêm hoje com argumentos dizendo que o sinal de Caim está relacionado com os africanos e tal. Os africanos são descendentes, né, de Cã. Cã é descendente, né, de Noé. Noé é descendente de quem? De Sete. Não é da origem de Caim. Alguns podem dizer, não, mas as mulheres podem ter sido. Não, mas Deus deu a bênção a Noé e aos descendentes de Noé. Não tem nada a ver com Caim. Mas Deus descolocou um sinal, no original é Ot. E essa mesma palavra está em algumas passagens da Bíblia, para vocês entenderem que era um sinal físico e claro, que todo mundo sabia que era Deus que tinha colocado em Caim. Gênesis 9, 12, 3 diz, e disse Deus, quando ele teve o dilúvio, este é o sinal, lá na hora fala, Ot, da aliança, que põe entre mim e vós, entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. Meu arco, né, que é o arco da aliança, tenho posto na nuvem por quê? Por sinal, por Ot, entre mim, da aliança entre mim e a terra. Então é um sinal de Caim, era um sinal visível e um sinal claro. Da mesma forma, Deus diz outro sinal, ó, com a palavra Ot. Êxodo 31, 13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardarei meu sábado. Ó, então, sábado também é a mesma palavra usada para o sinal de Caim. Porquanto isso é um sinal, Ot. A palavra sinal é a mesma usada lá para Caim, é a mesma sinal aqui. É o mesmo Ot que Deus colocou do sábado. Então o sábado é algo realmente para ser o quê? Relembrado, algo para ser visível, algo para ser o quê? Entendido como um sinal entre Deus e nós, entre as nossas gerações. Para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifique. Está vendo a importância do sábado? Que alguns acham que é domingo. Deus não fala de domingo, meus irmãos, como um sinal entre ele e o povo. Domingo é o primeiro dia da semana. Não tem nada a ver com o sábado. Sábado é o sétimo. Então, a maldade do ser humano, o que aconteceu depois? Os descendentes de Caim começaram a aprender com ele o que? A ser mal e desobedecer a Deus. E aí a Bíblia diz em Gênesis 4, 16 a 24, conta os relatos, né? E conheceu Caim a sua mulher e ela concebeu. Quem era essa mulher de Caim? Era uma das filhas de Adão e Eva. Ah, mas as filhas casavam. Até chegar em Abraão, Abraão casou com a meia-irmã. Era meia-irmã dele. Aí Deus diz, ó, o pecado está piorando, então a partir de agora não se casa mais irmão com irmã. Mas lá no início era irmão e irmã, os casaram. E ela concebeu, deu luz a Enoque. Esse Enoque aqui não é Enoque, né, que é ascendente, né, de Noé. E esse Enoque aqui edificou uma cidade, chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque, né? Aí diz que Enoque nasceu Irade gerou Mejuael gerou Metusael gerou Lameque. Esse Lameque também aqui não é o Lameque que deu origem a Noé, né? E tomou Lameque para si duas mulheres. Ó. Então a poligamia já existia naquela época, né? E o nome dela era Ada, outra Zilá. E Ada deu a luz a Jabal, foi pau dos que habitam, né, em tendas e tem gado. Então essa questão de criar gado já existia antes do dilúvio, né? Aí tem esse tal Jubal aqui também, que, né, tocavam harpa e órgão. Também já existia órgão e harpa antes do dilúvio. Tubal Caim, né, já mexia com cobre e ferro, né? Então os povos antediluvianos viviam muito tempo, né, com as tecnologias que eles desenvolveram. Muitas tecnologias. E aí, a Bíblia diz aqui em Gênesis 6, 5, 6, o que aconteceu com esse povo? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Aprenderam de quem? Aprenderam de Caim e seus descendentes. Começaram a se espalhar
E o descontrole, né, a desobediência aos conselhos de Deus nos leva ao quê? Qual o caminho? Do insensato, do tolo, né? E caminho da perdição. É isso. É por isso que nós vemos que a terra hoje está parecida com a terra na época do dilúvio. Os pensamentos são más continuamente. E diz aqui que Deus se arrependeu, ou seja, no original se arrependeu e entristeceu de ter feito o homem na terra e pesou o seu coração. Ficou triste, né? Pensativo, né? E tomou uma decisão. Deus tomou a decisão de reinicializar tudo. Então aqui tem a árvore genealógica, né? Adão e Eva, teve Caim, Abel e Sete, é o que está na Bíblia. Pode ter tido outros irmãos, não sei, né? Outras filhas, provavelmente teve outras filhas, porque aqui só cita os homens, né? Mas teve mulheres, né? Porque essas mulheres casaram, né? com os irmãos. Caim, Enoque, Irade, Meljael, Metusael, Lameque, né? Tem Ada da origem Jabal, Jubal, Zilá, né? Tubal, Caim, Namar, né? Aí, ó, da origem nossa, de todo ser humano que tem hoje, é de Sete. Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Todos nós venhamos de um desses três ou da mistura desses três. Eu já descobri que sou misturado dos três. Eu tenho origem judia, que vem de quem? Vem de Sem. Eu tenho origem, né, africana, que vem de Cã. Eu tenho origem inglesa, né, russa, indiana, né, de índios, né, que vem de Jafé. Então eu sou, praticamente nós, na maioria somos uma mistura de todos os, né, desses descendentes. Ascendentes, na verdade. Nós somos descendentes desses ascendentes aqui. Então, filhos de Deus, nós podemos aceitar o plano da redenção e escolher ser filhos de Deus. Ou rejeitar o plano da redenção, assim como Caim, como alguns descendentes de Caim, e continuar sendo só filho de homens. Tem diferença? Tem. Aqui diz Gênesis 6, 1 a 2, ó, e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, nasceram-lhe filhas. Ó, as filhas que eu falei, tem que nascer. Viram os filhos de Deus. Quando a Bíblia fala filho de Deus aqui, a interpretação mais coerente, mais comum hoje é que esses filhos de Deus são os filhos de quem? De Sete. Filhos de Deus, ou filhos de Sete, que as filhas dos homens são o quê? As filhas dos homens são ligadas aos filhos descendentes, né, de Caim. Eram formosas, né? Não que as outras também não eram, mas havia a atração, como ainda há hoje, né? Grandes atrações, né? Por mulheres, né? Que são mais, né? Se vestem de outra forma, né? Mais insinuante, e eles foram atraídos por isso. E eles tomaram para si mulheres de todas escolheram-se, né? Isso é ruim? Não, não é ruim, mas só que isso pode levar a caminhos como ocorreu naquela época. Gênesis 6, 3 e 4 diz: Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Né? Então, é isso que tem acontecido. Não. A raça humana foi o quê? Diminuindo a vitalidade e a capacidade, né, de se manter vivo. Hoje nós chegamos a 120 anos. Havia naqueles dias, no original está escrito gigantes, Nefilim, na terra. Também depois, quando os filhos de Deus, ou seja, os filhos de Sete, entraram nas filhas dos homens, ou seja, tiveram relações com as filhas de Caim, delas também geraram os filhos. E estes eram os valentes que houve na antiguidade e os homens de fama. Eram, em alguns contos, né, como os titãs, tem nas histórias greco-romanas, né, homens grandes e fortes, né? E os homens daquela época eram mais fortes e maiores que nós, né? Então eles faziam grandes proezas. Mas adiantou? Não adiantou. Números 13, 33 fala também essa palavra de gigantes, né? Na época, né, do povo de Israel, quando invadiu e chegou lá na terra de Canaã, diz que também vimos ali gigantes, né? Lefilins, homens grandes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, né? Então vem de Sem, Cã e Jafé. E ainda continua havendo na geologia pessoas, né, grandes, de grande tamanho, grande altitude. Eram aos nossos olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então, tamanho, né, não é o mais importante. As proezas não são mais importantes. E sim, se nós
queremos ser filhos de Deus ou não. E aqui dá um exemplo. Gênesis 5, 21, 24 diz: e viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus. Olha, maravilha. Enoque decidiu andar com Deus. Diz a Bíblia que naquela época o pensamento do ser humano era quase continuamente mal. Mas existiam pessoas que decidiam andar com Deus. Hoje também é possível? É. Depois gerou a Matusalém. A pessoa que anda com Deus pode ter família? Pode. Enoque tinha família. Pode casar? Deve casar. Mas tem que ter comunhão com Deus. Assim como Enoque. Depois gerou a Matusalém, 300 anos gerou filhos e filhas. Então Enoque era uma pessoa igual a nós, comum, que tinha família, mas decidiu andar com Deus. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Que dias, né? Enquanto ele estava na terra, que nós sabemos que Enoque foi levado para o céu, ainda continua vivo. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus fez o quê? Levou para si. Se nós andamos com Deus, meus irmãos, chega uma hora que Deus disse: eu vou te levar para onde eu estou. Amém? Você quer isso? É isso que Jesus quer que você decida. Sabe o quê? Que ele diz: olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vou vos preparar lugar para quando eu voltar, onde eu estiver, vocês estejam comigo. Essa é a mesma promessa. Ele já fez, cumpriu com Enoque. Você quer aceitar essa promessa? Eu espero que você aceite. Então decida andar com Deus. Andar com Deus, lá na palavra original, é o quê? Ser obediente. Dar ouvidos ao que Deus te aconselha. É fácil? Não, eu não vou dizer que é fácil, não. Eu estou lutando também. Mas a Bíblia diz, né, que nós temos que ver justamente quais são os frutos das nossas escolhas. Lucas 17, 32, 36, Deus fala: lembrai-vos da mulher de Ló. O que a mulher de Ló fez? Deus mandou uma mensagem, né, para tirar a mulher de Ló junto com Ló. Ela teve a oportunidade, assim como nós estamos tendo, de ir para o céu. De sair, né, de Sodoma e Gomorra. Ou seja, sair daquela confusão. Mas ela escolheu o quê? Permanecer lá. Qualquer que procurar salvar a sua vida, ela queria continuar lá em Sodoma e Gomorra. Por isso que ela permaneceu lá. Vai fazer o quê? Vai perdê-la de fato. E qualquer que perder a sua vida, né? Ou seja, deixar Sodoma e Gomorra, ou seja, a vida de Sodoma e Gomorra, e perder essa vida, vai ser salvo de fato. E Jesus diz: digo-vos que naquela noite, ó, quando Jesus voltar, estarão dois numa cama, meus irmãos. Isso é muito profundo. Duas pessoas que convivem na mesma cama. É a mesma família. É um casal. Mas diz que um será tomado e outro será deixado. Por que esse é o que Deus queria? Não, meus irmãos. Deus não queria isso, não. Deus quer que o seu casal vá para o céu. Você vá para o céu com seu esposo, com seu marido, ou com sua esposa. Mas se você não decidir andar com Deus, vai acontecer o que aconteceu com Ló. Só Ló é salvo e a mulher de Ló fica. Ou o inverso. Duas estarão juntas morrendo. Ou seja, duas pessoas que têm amizade, né? Estão juntas e têm amizade, morrendo. Uma será tomada e outra será deixada. Isso aí significa que nós vamos estar trabalhando nesse quando Jesus voltar, hein? Vamos estar dormindo. Diz mais aqui, né? Dois estarão no campo, ó, trabalhando. Um será tomado, outro será deixado. Então, meus irmãos, as coisas podem acontecer a qualquer hora, a volta de Jesus. Né? O que vai ser um dia normal, como esse nosso aqui. Pessoas trabalhando, os outros dormindo, outro comendo, outro no campo. E Jesus volta. E Jesus ainda diz aqui, Mateus 24, né? 35, 39. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia, a hora, ninguém sabe, ó. Nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mas Jesus diz o que acontece. E como foi nos dias de Noé? Como é que foi no dia de Noé? Assim também será na vida do filho do homem. Noé entrou na arca e o povo continuou fazendo o que fazia dia a dia. Hoje o que é a arca, meus irmãos? É a igreja. Jesus diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem crê, seu nome passa a fazer parte do livro da vida. É a arca. Hoje é a arca. O evangelho da salvação é a arca. Porquanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, ó,
comiam, a gente vai estar comendo quando Jesus voltar, vai. Bebiam. Por isso que eu digo que não vai ser guerra, não vai ser terceira guerra mundial que vai destruir. Não, nem que Jesus vai fazer isso. Não, nós vamos estar comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam até que veio o dilúvio. Vai ser assim também. Pode ser qualquer hora. Viu? E os levou a todos, assim também será na vinda do Filho do Homem. Por isso que, qual é o nosso conselho? Decida andar com Deus, assim como Enoque decidiu. Andar com Deus. E Jesus dá um conselho que a gente finaliza. Mateus 24, 42, 44. Vigiai. Enoque vigiava em oração e comunhão com Deus. Isso é andar com Deus. Pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigília para Deus, assim, cada 3 horas é uma vigília na Bíblia. Né? Então tem a primeira hora de 6 horas, né? Até 9 a primeira vigília, de 9 até 12 é outra vigília, de 12 até 3 da manhã outra vigília, e 3 da manhã, né? Até 6 é outra vigília. São 4 vigílias. Mas Deus disse, se você soubesse, né, quando é que viria o ladrão, você vigiaria e não deixaria minar sua casa. Por isso, estai vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Olha, Deus não mente, meus irmãos. Alguns dizem, vai acontecer isso, aquilo e tal. Vai acontecer muitas coisas, viu? Mas quando Jesus voltar, nós vamos estar percebendo? Não. O que nós podemos fazer? Andar com Deus assim como Enoque andou com Deus. Você escolhe fazer isso? Eu já escolhi. É uma luta? É uma luta. Mas quem fizer isso, um dia estará no céu assim como Enoque também foi levado para o céu. E Deus te abençoe. Te dê um bom fim de semana. Já desejo a ti também, teus familiares, um bom, feliz sábado. Que começa quando? Ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.